Eu vou estar pregando hoje sobre a questão da diferença entre provação e tentação. As pessoas confundem muito quando o diabo ataca, e o que é prova de Deus, o que é prova de Deus, o que é ataque do diabo. Eu não estou entendendo, pastor, eu estou muito bem espiritualmente, estou vindo direto à igreja, estou em oração em casa, lendo a Bíblia, e está me acontecendo alguns ataques, pastor. Eu não estava preparado para isso, eu pensei que a minha vida melhorada é uma piorada. Eu não, pastor, eu sou uma pessoa que eu não venho à igreja, está tudo bem, mas quando vem algum ataque das trevas, pastor, eu me dou mal. Então é sobre essas coisas que eu queria tratar contigo hoje, e nós vamos já abrindo a nossa Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 1, versículo 2, vamos lá? Tiago capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Eu vou usar a revista e atualizada, a tradução da Bíblia, para ficar mais fácil de você compreender. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse versículo aqui parece que não tem cabimento, esse versículo. Aqui está falando sobre a questão de você ter alegria em meio a provas, dificuldades, tribulações, ataques das trevas. E você vai presenciar que é muito mais fácil você encontrar na vida de uma pessoa tristeza, frustração e desespero num período de provação do que a alegria. Então você não vê muita gente, sabe, a pessoa está feliz, está alegre, de cabeça erguida, quando está passando uma tribulação, uma provação. Geralmente você vê a pessoa, como eu falei, triste, desesperada, frustrada. Mas não é só o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago que fala sobre essa questão de alegria em meio a uma prova. Ele está falando aqui, mas o Pedro também fala. Em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, o Pedro também fala disso. Ele fala assim, ó: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha o que ele diz para a gente fazer também no meio da prova. Pelo contrário, alegrai-vos. Então, você vê que o apóstolo Tiago fala que eu tenho que ter toda alegria. Você vê agora o apóstolo Pedro dizendo alegrai-vos. E você vai ver agora em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16 e o versículo 17, você entender melhor. O apóstolo Paulo também, por incrível que pareça, fala sobre esse agir contrário ao habitual. Então o habitual que você vê na vida dos homens é, como eu falei, tristeza, choro, um desespero, um pânico, uma perturbação, uma frustração. Olha o que está me acontecendo e tal. Mas não, o apóstolo Paulo diz assim: por isso eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Daí ele fala de luta, quer ver? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, novamente falando para você aqui, só pontuando para você entender. Tiago fala sobre alegrai-vos na hora da provação. Pedro também fala isso. Paulo fala que não desanimava. E agora pegar o top dos máximos que nós podemos entender sobre isso, que é Jesus. E Jesus fala em João 16, 33, ele diz, né? O Senhor Jesus: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz, né? Ou tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. O que Jesus pede no meio das lutas? Bom ânimo, que não deixa de ser alegria, que não deixa da pessoa ser para cima, a pessoa está sempre bem. Mas pastor, eu não estou entendendo isso aqui. Você vai entender. Então, voltando para Tiago, então vamos lá. Tiago fala de alegria, Pedro fala de alegria, Paulo fala de alegria, e Jesus também fala sobre alegria em momentos difíceis, aflições, provações, tribulações. Olha só o que diz aqui em Tiago 1:2, né? Então, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. Faz assim com a mãozinha todo mundo, assim, ó, passardes. Então está falando aqui já uma informação a mais do que eu estou pregando para você agora. As tribulações você vai passar. A tribulação e a provação você não fica. É um período pontual na tua vida. Eu queria explicar sobre essa questão de período pontual, porque as pessoas já estão confundindo um pouco as coisas. Jesus, ele disse que nós teríamos vida e vida com
abundância. Mas em pontos pontuais da nossa jornada, teríamos tribulações. Não, pastor, tribulação, e pontualmente, de vez em quando, eu tenho uma alegria. Então alguma coisa está muito errada na tua vida. Você vai ter uma vida boa, uma vida abençoada, de vida e vida com abundância, as coisas vão funcionar para você, e pontualmente a tua fé vai ser provada, e isso é bíblico também, tá? Então está dizendo aqui que você vai passar por essa situação. O apóstolo Pedro, ele diz em 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 7, também ele vai dizer sobre essa questão do período, quer ver? Ó? Não, é versículo 6, desculpa, 6, ó. Nisso exultais, embora no presente, vamos ler comigo, por um breve tempo, e diz mais, se necessário, sejais contristado por várias provações. Então você vê aqui também que Pedro também fala, que você vai passar, o apóstolo Pedro ele fala aqui no caso que é por um breve tempo, então usa essa palavrinha comigo, pontual. Isso, então você vai ter uma vida e vida com abundância, mas pontualmente a tua fé vai ser provada, então você vai ter provas. É que nem o meu filho ele tem lá na escola dele, ele não faz prova o dia inteiro, mas ele faz um estudo e pontualmente tem a semana da prova. E no finalzinho de cada semestre tem uma semana também de prova semestral. Mas não é o dia inteiro, todo dia. Então tem um período de folga, mas tem. Uma coisa que eu não vou conseguir explicar para você exatamente, que eu não tenho nem como explicar para você, mas o Tiago ele diz assim, ó, meus irmãos tende por motivo de toda alegria, já expliquei sobre essa questão de se alegrar, que a maioria não faz isso, não é habitual, das pessoas se alegrarem em meio às provas, né? Mas ele diz para se alegrar, o passardes por várias provações. Esse várias eu não consigo explicar para você. Se esse várias aqui é uma atrás da outra, que você passa uma, daqui a pouco vem outra e vem outra, ou esse várias é tudo ao mesmo tempo. Porque no Salmo capítulo 3, versículo 1, o Davi ele reclama. Reclama não, ele confessa, ele fala assim, Senhor, põe na linguagem normal para nós esse versículo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Então ele está falando sobre lutas, tudo ao mesmo tempo. É aquele período da tua vida assim, acontece um negócio no casamento, acontece um negócio financeiramente, acontece um negócio na tua saúde, você está atacado mentalmente, tudo na mesma hora. Mas pode ser muitas, de ser uma atrás da outra, saiu de uma, já entrou em outra, meu Deus do céu, sair de uma já veio outra, mas ele está dizendo que são várias. No Salmo 34, no versículo 19, a Bíblia também fala sobre isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então o primeiro versículo deu uma picadinha bem boa para você aqui, piquei ele, né? Então, meus irmãos, é uma carta dirigida para crente, tende por motivo de toda alegria, então é o contrário do habitual, o teu procedimento não vai ser igual ao dos outros, em vez de desespero, preocupação, frustração, não, é alegria. O passardes você não vai permanecer, e aí diz aqui, ó, por várias provações. Mas quando que isso aqui acontece com a gente? Próximo versículo 3 fala assim, ó, sabendo que a provação da vossa fé. Então diga assim comigo, não é só provação. Tá, então Deus nunca vai provar nada, Deus sempre vai provar a fé. Toda vez que tem a palavra fé na Bíblia, tem a palavra provação depois. Então assim, ó, a pessoa diz, ai, estou passando por uma provação. Não. Isso não existe. Você só pode ser provado a fé. Se você está passando uma guerra, diz, ai pastor, estou passando uma guerra que eu nunca passei na minha vida, então o diabo está te atacando, não é provação. Você precisa entender isso. Quando que é provação? Quando você vem à igreja, ouve a palavra, obviamente a fé vem pelo quê? Beleza, aí você ouviu a palavra de Deus, e na hora que você ouve a palavra, vai ter um período que Deus vai provar aquilo que você ouviu, se aquilo ali é autêntico ou não. Agora tem gente que passa por luta na vida e diz que está passando uma provação. Não está. Eu vou te mostrar agora a diferença entre provação e tentação. Quem quer entender provação e tentação? Claro, bem claro. Quer entender? Então vamos lá. Pensa agora aqui, pensa, o filho pródigo, ele sai da casa do pai, presta atenção. O filho pródigo, ele sai da casa do pai dele, sem autorização do pai, ele vai viver uma vida torta, dissoluta, toda errada, ele vai viver uma vida torta, e daqui a pouco ele começa a passar por necessidade, ele fica com fome e vai parar lá cuidando de porco, e daqui a pouco ele quer comer a bolota do porco. Ele está passando uma provação?
Claro que não, ele está vendo a vida errada. É o diabo que está atacando ele e vai se dar mal na vida. Isso aí não é provação, irmão. Isso é um ataque do demônio. Isso é um ataque das trevas. Agora, olha só que coisa interessante. E a Bíblia diz que ele pede perdão, ele se arrepende e volta para a casa do pai dele. Ele volta a ser abençoado ou não volta? Isso, então aquilo ali não foi uma provação. Nenhum momento Deus provou a fé dele. O que ele está desfrutando naquela parábola, na vida dele, o que ele está desfrutando nada mais é do que escolhas erradas que ele fez na vida. Então fala comigo, só tentação. Isso não foi provação, Deus não provou nada ali. Foi ele que se deu mal, porque ele fez escolhas erradas e se quebrou. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, eles saem de Belém, Judá, por causa de uma crise, que eles estavam sendo provados, e eles vão lá para os campos de Moabe. Aí morre o Elimeleque, morre o Malom, Quilion, e a Noemi ficou desamparada junto com as noras dela lá. Aquilo ali é uma provação ou uma tentação? Tentação, porque eles tomaram a posição errada. Assim como o filho pródigo teve que voltar para casa, a Noemi também teve que voltar para Belém de Judá, porque eles estavam vivendo uma vida torta, uma vida errada. Deu para compreender? Quem conseguiu compreender? Agora, quem quer saber o que é provação? Provação, eu não posso deixar de falar nunca dele, Jó. Você lembra o que Deus falou para o diabo do Jó? Em Jó capítulo 1, versículo 8? Você lembra qual foi o comentário que Deus fez? Deus olhou para Satanás e disse assim, ó, você observou meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então o Jó está andando correto. O Jó é um cara de Deus. Um Jó é um cara abençoado. Aí o diabo fala assim para Deus, ó, próximo. Aí ele disse, mas também o Jó está respeitando o Senhor debalde, inutilmente. Também, ele diz assim, o Senhor não colocou uma cerca ao redor dele? Está escrito ali, né? Porventura não cercaste tu os bens, a casa dele, tudo que ele tem? E ele diz assim, e a obra das tuas mãos o Senhor está abençoando e o gado está aumentando da terra. Aí qualquer um te respeita, Deus. Aí ele pede assim, ó, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem. Verás se ele não blasfema de ti na tua face. Não está escrito isso? Olha o que Deus fala agora, atenção. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está na tua mão, somente contra a vida dele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Me responda por favor, o que vai começar na vida do Jó? Uma tentação sozinha ou uma provação? Provação. O que é uma provação? Vai provar tudo isso que Deus falou dele. Vai começar a provação, e a provação vai ser desde problema físico, até situação familiar e também situação financeira. Então o Jó vai ser provado, porque ele é um cara que está fazendo a coisa correta, e o diabo vem reclamar para Deus que o Jó é tudo aquilo ali. Claro que ele é. O diabo não diz que o Jó não é justo, reto, temente a Deus, mas diz, mas deixa eu encostar nele, deixa eu tocar nele, deixa eu tocar, você vai ver se ele não vai voltar. E então o que acontece? O Jó começa um período de provação. Só que nós já conhecemos em Jó 42, no versículo 10, que Deus virou o cativeiro de Jó e deu para Jó tudo em dobro do que antes ele possuía. Diga aleluia. Outra pessoa que foi provada, que não foi tentada, foi provado, o Pedro, Simão Pedro, está em Lucas capítulo 22, versículo 31, olha o que diz, Lucas 22, 31, e aí Jesus disse, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, olha isso, mais uma vez, Satanás aparecendo, não para Deus, mas é Satanás aparecendo para Jesus e pedindo, deixa eu tocar no Pedro, deixa eu pegar ele que nem trigo e jogar ele para cima, jogar para baixo, girar, a vida dele vai dar uma balançada agora, deixa. E sabe o que Jesus falou? Olha só, e eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus vai deixar o diabo balançar, peneirar a vida do Pedro para que a fé dele seja autenticada, para que a fé dele se mostre genuína e verdadeira. Então o que é provação de fé? Deus ele só prova a pessoa que ouve Bíblia. Deus só prova a pessoa que vem à casa de Deus, que é santa, que está em santidade. Então a pessoa que está passando uma luta assim, a pessoa está bebendo, fumando, se encaixaçando, fazendo tudo errado, e vai para boate, faz tatuagem, põe piercing no nariz e coisa. Aí acontece uma coisa ruim, estou passando uma provação. Não está. Isso não é provação, irmão. Você escutou, irmão? Isso não é provação, isso é o capeta que vai te matar. Agora a provação é, eu estou andando na linha, eu estou correto. Aliás, eu nunca tive tão bem com Deus
Deus que nem eu estou agora. Estou em santidade, estou vivendo uma vida limpa com Jesus, estou vindo assiduamente à igreja, a oração está 100%, faço jejum, estou fazendo minha leitura bíblica, estou em santidade. Se vem um pensamento torto na minha cabeça, eu já repreendo. Estou vivendo correto com Deus, estou direto, estou cheio de... E veio a luta. Então o que é? Provação. Isso sim, Deus vai provar você. E qual que é o intuito da provação da nossa fé? Vamos ver qual que é o intuito? Está aqui, ó. Sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então começa aqui as produções. O que é as produções? É o que Deus quer extrair de você quando Ele prova que você ouviu, quando Ele prova o que você conhece, quando Ele prova a tua retidão, a tua santidade, prova o que você entendeu da Bíblia. Primeira coisa, perseverança. Como assim, pastor Michael, perseverança? Ele vai provar se você vai permanecer firme com aquilo que Ele te ensinou, mesmo em dias difíceis. Porque a palavra perseverança é ter paciência. A palavra perseverança não é você se dobrar, é você permanecer do mesmo jeito, é você continuar. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 35, sobre você perseverar, quer ver? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão. Então, se você permanecer confiante no meio da luta, vai ter um galardão. Mas olha o que ele fala agora, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Em meio de prova, no meio da prova, você vai ter que permanecer. Você vai ter que ser perseverante, você vai ter que continuar. Então não pode parar de vir à igreja, não pode parar de ler Bíblia, não pode parar de se consagrar, não pode parar de orar de madrugada. Não pode, mano. Eu vejo que tem gente que não é perseverante, a pessoa está no meio de uma prova, não pode parar, pessoal. Não pode, mano. Hoje eu não vou porque eu vou na igreja, está tudo ruim. Não é assim. Não, porque não adianta, eu sou de Deus, está me acontecendo tal coisa. Não, mano, não é assim. Então, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, eu vou te mostrar algumas vontades que Deus tem para a gente, com as provas, tá? E havendo feito a vontade de Deus, né? Possais alcançar a promessa. Então, tem coisas que eu e você a gente vai receber, galardões e promessas que serão cumpridas só depois de provas. Só depois de situações difíceis e complicadas. Mas ele fala mais no 37, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da volta de Jesus. E agora escuta isso aqui, todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora o 39 é bonito. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. E olha só, para a conservação da alma. Dá graças a Deus aí. Então você está conseguindo compreender, você está conseguindo entender claramente aqui que a fé ela vai produzir perseverança. Mas enquanto eu for perseverante, olha só algumas características que Deus ele quer que a prova traga para mim e para você depois. Para ele, no caso, né? Versículo 4 de Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação completa, então vai demorar o tempo que for necessário a prova. Para quê? Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então a primeira coisa que você vê Tiago falando é sobre isso. Prova é para te deixar mais maduro. Prova é para fazer você vai entrar na prova meio criança e vai sair adulto. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Então algumas deficiências que você tinha antes da tua fé ser provada, elas serão exterminadas na hora da prova. Então quando você está passando um período difícil na sua vida, essas coisas são exterminadas. E você vai começar a crescer, diga crescimento. Isso, crescimento espiritual. Então como é que funciona crescimento espiritual? Você vem na igreja e vai ter um período pontual da tua vida, não é toda hora, todo momento e tal, mas vai ter um período pontual que a tua fé vai ser provada. Algum momento vai ser provada, para você se tornar uma pessoa madura. Outra coisa também que Deus pode querer através da nossa fé, a aprovação da nossa fé, está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, perdão, 6 e o 7. Você vai ver o que ele quer também, Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, lembra que eu te falei que a aprovação não é para sempre, é um período, né? Seja necessário, não sei explicar isso aqui também, não sei explicar, porque ele está falando aqui, o apóstolo Pedro, que para algumas pessoas não vai ser necessário. Fala assim, tomara que seja eu. Né? Porque tem gente que não vai passar por prova, mas tem gente que vai passar prova difícil, né? Então assim,
Então, embora no presente, por um breve tempo, seja necessário que alguns de vocês, no caso, sejais contristados por várias provações. E agora você vai entender para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha isso, é para ser confirmado o valor da fé. Fala comigo essa palavrinha, autenticidade. Isso, porque você escutar a pregação da palavra de Deus é uma coisa, e você conseguir provar a autenticidade daquilo que você ouviu só com prova. Então você ir para a escola, né? Você ir para a escola, você escutar a matéria é uma coisa, e você conseguir provar a autenticidade daquilo que você escutou, vai ter que aplicar uma prova para você. Então, ontem mesmo meu filho estava estudando, eu lembrei dele na hora que eu estava pregando hoje, né? Meu filho estava estudando, daqui a pouco a minha esposa foi tomar a matéria dele de novo. Ah, mãe, isso eu já sei, então me fala tal coisa. Ele não sabia. Então vai ter um período que você ouvir a pregação não vai ser suficiente. Você vai ter que provar o valor dessa fé, daquilo que você ouviu. Mas para quê? Muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se Tiago disse que a provação da fé vai me deixar maduro, o Pedro diz que nós vamos ficar um ouro muito mais valioso. Então, só de você vir à igreja e escutar a pregação, já é um ouro valioso. Mas quando você começa a passar por uma prova, você é jogado no fogo. E o que o ouro faz no fogo? Ele não apenas derrete, mas ele fica puro. Porque você consegue tirar, você consegue fazer uma limpeza do ouro quando você coloca no fogo, e você consegue tirar a sujeira. E tem outra coisa bacana também no fogo, que você consegue moldar aquele anel. Você consegue moldar aquela pulseira, aquela correntinha, você consegue moldar ela, mas é só no fogo. Olha que coisa forte que está escrito aqui. Então aquilo que você ouviu só vai ser moldável na mão de Deus quando você for provado. Aquilo que você ouve aqui na igreja você só vai perder as impurezas quando você for provado. Então é uma coisa necessária a prova. Então escutou a pregação, vai ter um período pontual que você vai ser provado. Então vamos lá. Tiago disse que a prova vai me amadurecer. O que o Pedro diz? O Pedro está dizendo que a prova vai me deixar mais valioso. Alguém já foi algum dia numa joalheria essa de rico e você olhou um anel lá de 30, 40, 50 mil? Quem já viu? Ou até mais. Você diz, nossa, que caro esse negócio aqui. Quanto mais puro for, quanto mais, né, negócio. Então não é brincadeira não, mano. Então Deus quer fazer nós mais valiosos para Ele. Terceira coisa, João capítulo 15, no versículo 1 e o 2. João 15, Jesus vai falar de outra coisa de prova. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Escuta essa agora. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. Você tem que tomar cuidado com isso. Vem à igreja, ora, jejua, mas não dá fruto para Deus. Não converte ninguém, não ganha ninguém para Jesus. Não é uma pessoa que consegue dar um testemunho para as pessoas olharem e se converterem. Você vai ser cortado. Mas, ele diz, e todo aquele que dá fruto. Então você é uma pessoa que já está dando fruto. Se prepare, ele vai podar. Ele limpa, ele poda, para que produza ainda mais fruto. E o que é essa limpa? O que é essa poda? É a prova. Você vai ser provado, pode ter certeza, ele vai podar você. Você em algum momento você vai ser podado. Mas não é para mal, é para você dar mais fruto. Então para que serve a prova da nossa fé? Ou serve para você crescer, ou serve para você ficar mais valioso, ou serve para você dar mais fruto. Pronto. E não tem. Então você precisa aprender como eu estou pregando hoje. Se alegra, porque essa prova não veio para te matar. Se você está em santidade, se você é que nem Jó, se você é uma pessoa que nem o apóstolo Pedro, se você é uma pessoa de Deus, então essa prova não é para acabar contigo. É um período pontual, essa prova tem um início, meio e fim, vai acabar e você vai ser galardoado e abençoado. Alguma coisa muito boa vai acontecer com você depois de tudo isso. Principalmente quando você diz, caramba, pastor, eu estou procurando, será que eu estou em pecado? Meu Deus, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Por que está me acontecendo isso? Pastor, eu sou uma pessoa cristã de verdade. Eu tenho cuidado até nos meus pensamentos, nas minhas palavras, o que eu estou dizendo, o que eu estou pensando. Eu quero ser santo, pastor. E pastor, começou a vir luta daqui e de lá. Estou passando por várias provações. Fica tranquilo que Deus vai abençoar você. É uma provação supervisionada. Mas agora eu queria finalizar hoje a pregação com Hebreus 11, no versículo 6.
Hebreus 11:6 eu finalizo, porque hoje eu estou usando a pregação sobre fé, né? Porque a sua fé ela vai ser provada, tá? Não sempre, tá? Então você para com esse negócio, ai pastor, só passo por luta. Não, está errado alguma coisa. Você não tem que passar só por luta. Você não tem que passar só por luta. Você tem que ter uma vida e vida com abundância. Só que além dessa vida e vida com abundância, em algum momento vai vir as provas, tá? Então a Bíblia diz o seguinte: primeiro, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para você agradar a Deus, você precisa estar ali ouvindo a pregação. Porque a nossa fé, ela vai ser gerada na pregação. Você vai escutar a pregação, então a fé vem. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Aí você está escutando a pregação, pá, veio a fé. Você já está agradando a Deus. Só que ele diz uma coisa agora. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus agora tem que fazer outra coisa. O que ele tem que fazer aí, pessoal? Creia que ele existe. Então agora você vai ter que mostrar que aquela fé que você ouviu, que ela é real. Então esse crer que existe é você permanecer firme naquilo que Jesus falou contigo nos momentos difíceis. Então é por isso que é isso. Você tem que crer que ele existe e atenção, que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então fala 3 coisinhas comigo: fé, provação, galardão. Então vamos lá de novo. Primeiro, então sem fé já não tem como agradar a Deus. Sem fé. Agora você adquiriu fé. Opa, agora ele vai ter que crer. Agora eu quero ver se ele crê mesmo nisso. Agora eu vou permitir alguma coisa acontecer na vida dessa pessoa. Pode ser física, espiritual, financeira, familiar. Ele vai crer. E ele mostrando para mim que ele crê, ele vai ser galardoado. Vai ter recompensa. Vai passar de nível. Vai receber alguma coisa. A promessa de Deus vai ser cumprida depois dessa prova. Lembra que o pastor Michael explica até com uma certa frequência, eu bato nessa tecla. Deus deu a promessa, levou o povo para o deserto, depois para Canaã. Escutou o que eu falei agora? Deus deu a palavra, levou para onde? Para provar aquilo que ele falou, se eles iam ficar firmes com a palavra, e depois Canaã. Para quem passou na prova. Para a pessoa que passou na prova. Então é isso que eu estou falando a você. Aprenda isso. Então, qual que é a diferença entre provação e tentação? A provação é supervisionada por Deus e Ele quer que você seja abençoado. A tentação é quando você fez coisa errada, está lá sendo lascado para o capeta, lá o diabo está te lascando tudo que é jeito, e você diz, ai, que prova que eu estou passando. Que prova nada, isso não é prova. Deus não vai fazer um negócio desse. Isso aí você está sendo atacado sozinho, só o capeta na tua vida. Agora, provação é isso. É o melhor momento que você está espiritualmente. Você está com Jesus, lendo Bíblia, meditando, vindo à igreja, está em santidade, escutando. Você nunca escutou tanta pregação na tua vida e pimba, acontece um negócio ruim. Aconteceu uma situação, muitas vezes não uma só, várias. Começa a acontecer uma atrás da outra, você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou errado? Não, você não está errado não. Está sendo provado para você ficar mais valioso. Está sendo provado para você dar mais fruto. Está sendo provado para você sair mais maduro. Então o segredo de tudo isso que o pastor Michael pregou hoje está em 1 de Pedro 2,19 e eu vou orar por você. Quem quer a oração do pastor Michael? Eu vou orar e você vai ser abençoado. Põe linguagem normal. 1 de Pedro 2, versículo 19, desculpa. Porque coisa agradável, porque é uma coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos padecendo justamente. Então se hoje você não está entendendo o que está te acontecendo, porque você é de Deus, mas injustamente algumas coisas estão acontecendo contigo, você diz, meu Deus, mas eu sou santo, meu Deus, eu sou batizado, meu Deus, eu sou dizimista, meu Deus, eu estou vindo direto à igreja, eu estou fazendo essa leitura com o pastor Michael direto aí da Bíblia, eu sou uma pessoa que eu estou, nunca vim tanto à igreja, quarta, sexta e domingo, está me acontecendo umas coisas que parecem injusto. Eu pensava que, enfim, está louco, eu pensei que ia ser melhor a minha vida, está ficando ruim. Não, é agradável a Deus. Agora escuta só o versículo 20. Porque que glória será essa, que se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então se você está passando alguma coisa, se você está passando uma coisa ruim pecando, você tem que tomar na cabeça mesmo. Agora, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Entendeu o que eu estou falando? Fica tranquilo que isso tudo vai acabar, porque o nosso Senhor Jesus também passou por isso. Ele passou por momentos de prova, ele passou por momentos de turbulência, de dificuldade, situação difícil, mesmo sendo santo.
E Jesus não tinha ninguém, nunca vai ter mais ninguém santo igual a ele. Ele passou por isso, e você também vai passar. Fala comigo, períodos pontuais. Não é sempre. Entendeu? Não é sempre. Não, é um período pontual. Pastor, e quando vi isso, o que eu faço? Perseverança, não se dobra, não se entorta, continua com paciência, não muda nada, continua que nem Jó. Fala para tua esposa que fala para você amaldiçoar Deus e morrer, fala para ela assim, ó, tu é louca, mulher, receberia o bem de Deus, não receberia também o mal? E eu não vou mudar com Deus, vou continuar sendo justo, reto e íntegro. Jó não mudou, reteve a integridade dele. Se ainda retém a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Ele disse, não vou mudar com Deus. E por isso que Deus virou o cativeiro dele. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fala comigo, maduro, valioso, frutífero. Esse é o propósito de você se tornar uma pessoa provada. Só pode ser provado fé. Deus não prova outra coisa. Deus só prova a fé. Pode se colocar de pé. Vamos orar. Gostaram da palavra aí, pessoal? Tá? Pedro disse para ficar alegre ou não disse? Tiago, Paulo, Jesus. Então, é isso aí. Crente, irmão, ele é fora do habitual, ele é fora do comum. O crente sabe que está sendo provado. O crente, ele sabe que está sendo provado, ele sabe disso. Não, isso é uma aprovação, Deus. Eu não estou de mal contigo, eu estou de bem com o Senhor. Eu não entrei nesse deserto sozinho. O Senhor sabe o que eu estou passando. Foi o Senhor que me dirigiu até essa situação. Essas circunstâncias todas que estão acontecendo, isso é para te glorificar. Agora eu vou provar que eu creio na cura. Agora eu vou provar que eu creio na prosperidade. Agora eu vou provar que eu creio na libertação, que eu creio na santidade. Está vindo ataque de tudo que é lado, e vem daqui, vem de lá. Mas eu estou firme, olhando para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. E eu profetizo de novo, você vai sair dessa prova frutífero. Você vai ser dessa prova maduro, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E você vai ser dessa prova valioso, você vai ser um ouro valioso para Deus. Se prepare, você vai valer muito mais para Deus do que antes de você ter escutado essa mensagem. Você ouviu essa mensagem, foi provado, você não vai ser mais o mesmo valor. Teu valor vai ser totalmente diferente. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa quarta-feira pela parte da tarde, escutando hoje essa mensagem, ouvindo hoje essa palavra, e nós precisávamos entender, Jesus. A gente precisava entender que a nossa fé, ela vai ser provada. A gente vai ser provado, vai vir uma aflição, vai vir uma dificuldade, um problema. Não é para matar a gente, não. Isso aí muitas vezes é para ficar contristado. Como disse o apóstolo Pedro, vai ficar contristado? Vai, por um certo momento. E isso é necessário. Isso é fundamental para Deus, até para provar a autenticidade, quanto eu creio, até para provar a autenticidade, quanto nós confiamos em Deus. Porque é muito fácil você olhar na sala de aula e dizer para a professora, depois que ela passa a matéria, eu entendi tudo, professora. Entendeu? Então vamos ver se entendeu mesmo. É a mesma coisa, é muito fácil eu dizer amém na hora do culto. É muito fácil eu dizer glória a Deus e aleluia. Eu preciso passar pela autenticidade. Eu vou ter que provar o valor da minha fé. Eu vou ter que provar o valor. E os grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus sempre provaram a fé deles. E a fé vai ser provada por Deus. Pode ser ruim? Pode. Não é bom? Não. Mas dá um sorriso no rosto, porque Deus vai te dar galardão depois. Logo depois dessa prova você vai alcançar a promessa. E Deus, Ele quer isso. Por isso que Ele vai limpar aquela pessoa que está dando fruto, para que dê mais fruto. Ele vai jogar você no fogo para que esse ouro seja de mais valor. Ele vai deixar você passar pela prova, porque a perseverança vai trazer para você uma perfeição. Diga comigo, vai tirar a deficiência. Exatamente, toda deficiência espiritual vai sair. Você tem que ser perseverante, você tem que lutar. É uma perseverança ativa, não é uma coisa passiva. Você não aceita aquela situação, você luta com o diabo, você faz força, você ataca as trevas, você vem mais ainda à igreja, lê mais a Bíblia, ora mais, você se envolve mais com Deus. E você vai romper em fé. Levante as suas mãos aos céus e declare, profetize, rompendo em fé. Rompendo em fé. Sim. Aleluia. Cristo, ao Todo-Poderoso, que vai provar a nossa fé e vai nos dar a vitória. Amém.